No silêncio das cortes italianas, um homem observava. Enquanto príncipes caíam e aliados se traíam, ele registrava tudo, com frieza cirúrgica e mente impenetrável. Seu nome, Nicolau Maquiavel. Para ele, o poder não era dom, mas técnica, a moral, um instrumento, e a manipulação, uma arte de sobrevivência. Nesta noite, você vai entender o que é dominar sem parecer dominar. Capítulo 1. O nascimento do poder. Quando a virtude desafia o destino. Florença, século XVI. O som das carruagens ecoava nas pedras úmidas das ruas, enquanto as torres dos palácios projetavam sombras longas sobre a cidade dividida. A Itália era um tabuleiro sem rei, um terreno instável de alianças, traições e sangue. Cada cidade-estado era um pequeno império e cada governante, um jogador tentando adivinhar o próximo movimento do inimigo. Foi nesse caos que nasceu Nicolau Maquiavel. E como todo homem moldado pela desordem, ele aprendeu cedo que a virtude não bastava, que o bem sem poder é impotente e que o poder sem inteligência é suicídio. Maquiavel viu reis depostos, papas manipulados, mercenários trocando de lado por moedas e repúblicas desabando sob o peso da ingenuidade. Ele compreendeu, com a frieza dos observadores, que o destino não é cego. Ele apenas obedece aos fortes. A sorte é mulher, e se queremos dominá-la, é preciso tratá-la com audácia. Essa é a essência da virtude. A força interior, a capacidade de agir com coragem, cálculo e brutalidade quando necessário. Virtude não é bondade. É domínio sobre si mesmo e sobre o tempo. O homem virtuoso para Maquiavel não é o piedoso, é o eficaz. Ele não pede que o mundo seja justo. Ele aprende a controlá-lo como é. A partir dessa visão, Maquiavel começou a escrever, e suas palavras se tornariam o manual secreto dos que desejam poder. Não apenas o poder político, mas o psicológico, o social, o invisível. O poder que faz os outros se curvarem sem perceber que estão se curvando. Virtude é o centro do pensamento de Maquiavel. Ela é a força que transforma o acaso em oportunidade, o caos em estratégia, a fraqueza em domínio. A fortuna governa metade de nossas ações, mas deixa a outra metade, ou quase, sob nosso controle. Virtude é essa metade. É o poder de agir, mesmo quando o destino parece incontrolável. O homem virtuoso não espera o momento perfeito, ele o cria. Não culpa o acaso, ele o dobra à sua vontade. Para Maquiavel, os grandes líderes não são os mais bondosos, mas os mais lúcidos. Eles compreendem a natureza humana e a usam a seu favor. Sabem que as pessoas os seguirão não porque são justas, mas porque são fortes. Que respeitarão não quem é amado, mas quem impõe respeito. Virtude é a inteligência aplicada à realidade nua. É o domínio da mente sobre as emoções, da estratégia sobre o impulso. O homem virtuoso observa o mundo como um jogador observa o tabuleiro. Não se ofende com as peças, não lamenta as perdas, não espera piedade. Ele apenas calcula, e é por isso que Maquiavel jamais acreditou em moral absoluta. A moral para ele era um luxo dos fracos. O forte usa a moral como máscara, porque sabe que o povo precisa acreditar em uma. Um príncipe prudente não pode nem deve cumprir a palavra dada quando tal cumprimento lhe seja prejudicial. Essa é a lei da eficácia. Maquiavel não ensina a ser mau, ensina a ser efetivo, a distinguir o que é moral do que é necessário. Porque no fim, quem sobrevive é quem compreende que o poder é um jogo entre aparência e controle. Virtude é essa arte de equilibrar a aparência da virtude com a eficácia da crueldade racional. O homem virtuoso sabe quando ser leão e quando ser raposa. Sabe que a piedade em excesso destrói e que a dureza, aplicada no momento certo, salva o trono. É mais seguro ser temido do que amado.
Essa é a frase que o tornou imortal, não porque ensina a crueldade, mas porque revela a natureza humana. O amor é volúvel, a admiração é temporária, mas o medo é constante. E quem domina o medo, domina o homem. A fortuna, para Bulpo, Maquiavel é a deusa do acaso. O rio imprevisível que pode inundar ou fertilizar o mesmo campo. Os fracos se ajoelham diante dela. Os fortes constroem diques. A fortuna é mulher, e é necessário dobrá-la para mantê-la submissa. Ele via o destino como um campo de batalha. A sorte existe, mas favorece os preparados. O homem de virtude não teme o caos. Ele o provoca, o enfrenta, o transforma em oportunidade. Essa visão do mundo é brutal, mas libertadora, porque coloca a responsabilidade de viver nas mãos do próprio homem. Não há destino injusto, há falta de estratégia. Não há azar, há inércia. O poder não é um presente, é uma conquista. E toda conquista exige audácia. A virtude, portanto, é a coragem de agir mesmo quando tudo parece perdido. É o gesto que rompe o ciclo da passividade. É a decisão que muda a história. Maquiavel viu isso em César Borgia, o homem que inspirou seu ideal de príncipe. Borgia era frio, implacável, calculista, mas também carismático, encantador e inteligente. Sabia quando usar a espada e quando usar o sorriso. E quando o destino o traiu, não foi por falta de virtude, mas porque até o mais virtuoso precisa de tempo e sorte. A fortuna é como o vento, muda de direção, mas sopra mais forte sobre os audazes. Essa é a lição central de Maquiavel. Quem ousa, governa. Quem hesita, obedece. No fim, Maquiavel compreendeu que o poder não nasce da força, mas da percepção. Não é o exército que governa, mas o medo de sua lembrança. Não é o discurso que convence, mas o silêncio que o acompanha. A arte do controle começa com a leitura do coração humano. O homem é previsível, quer segurança, quer reconhecimento, quer direção. E aquele que oferece essas coisas, governa sem precisar ordenar. Os homens julgam mais com os olhos do que com as mãos, porque todos veem, mas poucos sentem. Essa frase resume o segredo do poder. A aparência é mais real que a realidade. Quem domina a percepção, domina o mundo. O príncipe, portanto, deve aprender a parecer justo, mesmo quando age com dureza, a parecer generoso, mesmo quando é estratégico, a parecer humano mesmo quando é implacável. Porque o poder não está em ser, mas em parecer ser. E essa é a fundação da manipulação, a arte de guiar o olhar alheio para o que convém. Maquiavel não criou essa arte, ele apenas a revelou, e ao fazê-lo, libertou o poder das mãos da ingenuidade. O fim justifica os meios. Essa frase, tantas vezes mal interpretada, não é um convite ao mal, mas à lucidez. Porque na política, como na vida, o que importa não é o ideal, mas o resultado. Assim nascia o poder moderno, não o poder das coroas, mas o poder da mente que compreende. A virtude era o nascimento do controle racional sobre o destino. E quem entende isso não teme o caos, porque aprendeu a governar dentro dele. O homem sábio não depende da sorte, mas do uso que faz dela. E é assim que Maquiavel abre seu caminho na história. Não como um demônio, mas como o primeiro homem a olhar o poder sem véus. A perceber que, por trás de toda a glória, existe uma mente fria, lúcida e silenciosa que entendeu antes de todos. Governar é compreender a natureza humana e controlá-la com precisão cirúrgica. Capítulo 2. A natureza humana e o medo. O verdadeiro campo de batalha de Maquiavel. Maquiavel nunca acreditou que o inimigo verdadeiro de um governante estivesse fora das muralhas. Os inimigos mais perigosos estão dentro, nos corações humanos. A guerra que decide o destino de um império não é travada com espadas, mas com percepções,
emoções e instintos. Os homens são ingratos, volúveis, simuladores, covardes diante do perigo e ávidos de lucro. Essas palavras, tão diretas, não são uma condenação da humanidade, mas um diagnóstico. Maquiavel observou o comportamento humano sem o filtro da moral, sem a ilusão da bondade. E o que viu foi simples. O homem é governado pelo medo e pelo interesse. A política, portanto, não é o reino da virtude, é o palco da natureza humana. E quem ignora essa natureza, governa, como um cego cercado por lobos. O erro dos idealistas é esperar que as pessoas sejam leais. O acerto dos poderosos é saber que não são, porque o homem é fiel apenas enquanto lhe é conveniente. E quando o interesse muda, muda também a fidelidade. Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda da herança. Maquiavel entendia que o medo é o cimento do poder. O amor une corações, mas o medo une comportamentos. O amor pode desaparecer, o medo não. E aquele que domina o medo humano não precisa dominar mais nada. Maquiavel nunca disse que o príncipe devia ser cruel por prazer. Sua crueldade era tática, não selvagem, porque ele sabia que o medo bem administrado gera estabilidade, enquanto o medo descontrolado gera revolta. O príncipe deve ser temido de tal maneira que, se não puder ser amado, evite ser odiado. Essa é a arte do equilíbrio. O medo é eficaz enquanto mantém a distância, mas destrutivo quando provoca o ódio. O governante inteligente não aterroriza o povo. Ele o condiciona. Mostra força o suficiente para inspirar respeito, mas humanidade o bastante para manter obediência. O medo, para Maquiavel, não é violência, é percepção de poder. É o ar que cerca o trono, a sensação de que o governante pode agir, mesmo quando não precisa. É mais seguro ser temido do que amado. Essa frase não é frieza, é realismo psicológico. O amor é um sentimento instável, muda com o tempo, com a conveniência, com as circunstâncias. O medo, por outro lado, é estável. Ele nasce da memória, e quem uma vez temeu, nunca esquece. Mas há um detalhe que diferencia o tirano do estrategista. O tirano usa o medo para destruir, o estrategista para educar. O tirano mata para ser temido, o estrategista faz parecer que poderia matar, e não precisa. Essa é a sofisticação maquiaveliana. Não é sobre o uso da força, mas sobre a criação de uma imagem de inevitabilidade. A manipulação aqui não é brutalidade, é engenharia emocional. O príncipe perfeito é aquele que entende que o homem teme mais a perda do que deseja o ganho. E por isso, em qualquer forma de governo, ou em qualquer relação humana, o controle nasce de algo simples: fazer o outro temer o custo de te perder. Os homens ofendem menos a quem temem do que a quem amam. Esse princípio, aplicado fora da política, é a base da manipulação moderna. Na vida, nos negócios, nas relações, o medo de perder é a força invisível que guia o comportamento humano. Quem compreende isso governa não por imposição, mas por reflexo, porque o outro começa a se ajustar sozinho. Para Maquiavel, o amor era uma moeda volátil. Ele sabia que o povo ama quem traz segurança, mas abandona quem mostra fraqueza. Por isso, o príncipe não deve depender do amor. Ele deve fabricá-lo quando útil e substituí-lo pelo medo quando necessário. Os homens amam a vontade deles, mas temem a vontade do príncipe. Essa distinção é crucial. O amor é espontâneo. O medo é controlável. O governante não pode obrigar ninguém a amar, mas pode criar condições para que todos temam. E há um segredo psicológico nisso. O medo é o único sentimento que mantém o homem alerta. Enquanto o amor relaxa, o medo disciplina. Enquanto o amor cria expectativas, o medo mantém obediência. Por isso, Maquiavel via o amor como um luxo político e o medo como uma necessidade estrutural.
Ele sabia que o povo não ama o príncipe, ama a imagem de estabilidade que ele representa. Assim como os súditos não odeiam o tirano, odeiam a dor que ele causa. Logo, o segredo do poder é simples: mantenha o controle da dor e do prazer, e o mundo se submeterá. Os homens em geral julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. O medo não precisa ser real, precisa ser percebido. O príncipe inteligente não ameaça, ele insinua. Não grita, permite que o silêncio trabalhe por ele. E o silêncio, em política e em poder, vale mais do que qualquer decreto. Esse é o ponto onde Maquiavel toca o campo da manipulação. Porque o medo bem aplicado não gera fuga, gera reverência. A mente humana, quando teme, busca proteção. E é nessa busca que se entrega. No fim, Maquiavel não ensina o medo para aprisionar os outros, mas para libertar o governante dele. Porque quem compreende o medo deixa de ser escravo dele. O príncipe que entende a natureza humana não se surpreende com a ingratidão, nem se abala com a traição. Ele as espera, e por isso nunca é derrotado por elas. O homem prudente deve seguir os caminhos percorridos pelos grandes e imitá-los. O medo, para o governante, é uma bússola. Mostra onde está o limite do controle e o início da desordem. Ensina quando agir e quando esperar. E o mais importante, mostra quem realmente é leal e quem apenas parece ser. A virtude, então, é a coragem de olhar o medo de frente, não para evitá-lo, mas para usá-lo como instrumento de poder, porque o medo é inevitável. A diferença é se você o sente ou se o provoca. Maquiavel sabia que o poder não é construído sobre amor, mas sobre percepção. E que o homem que domina o medo dos outros não precisa mais dominar os outros, eles se dominam por ele. Essa é a essência da manipulação silenciosa. Não controlar ações, mas controlar emoções. Não comandar diretamente, mas moldar o campo invisível onde as decisões acontecem. O príncipe sábio deve criar em seu estado fundamentos sobre o medo, mas nunca sobre o ódio. O medo é o cimento da obediência, e aquele que aprende a dosá-lo constrói impérios que duram. Assim, Maquiavel encerra o primeiro campo de batalha do poder, o coração humano, porque quem o conquista não precisa de exércitos, nem coroas, nem títulos, precisa apenas de uma coisa: o domínio do medo e o silêncio que ele impõe. Capítulo 3. A Máscara do Príncipe. O teatro invisível da manipulação para Maquiavel, o poder nunca foi sobre o que é, mas sobre o que parece ser. A política é teatro, e o governante é o ator principal. Quem acredita que pode governar pela sinceridade está condenado à ruína, porque o mundo não é guiado pela verdade, mas pela percepção. Os homens em geral julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque todos veem, mas poucos compreendem. A frase parece simples, mas contém o segredo da manipulação. O povo vê o gesto, mas não entende a intenção. O homem comum reage à aparência e o príncipe sábio constrói o que será visto. Maquiavel não cria um mundo de falsidade. Ele o descreve como é. E nesse mundo, quem controla as aparências controla o comportamento. O poder, portanto, é uma encenação precisa, onde o governante deve parecer humano sem ser vulnerável, justo sem ser ingênuo e piedoso sem ser fraco. O príncipe deve vestir máscaras não por covardia, mas por necessidade. Porque diante da natureza volúvel dos homens, a transparência é suicídio. A verdade é uma arma de 2 gumes, e o sábio escolhe quando usá-la. O príncipe prudente não deve cumprir a palavra dada quando isso se volte contra si. A máscara, portanto, não é engano, é proteção. O governante que mostra o coração entrega o mapa de sua fortaleza, e quem revela tudo perde o poder antes de perceber. O príncipe, dizia Maquiavel, deve parecer possuir todas as virtudes, mesmo que não as tenha. Porque o povo não busca um governante bom,
busca um governante confiável. E a confiança nasce da imagem de virtude, não da virtude em si. É necessário ao príncipe parecer piedoso, fiel, humano, íntegro e religioso, mas estar de modo a poder ser o contrário, se necessário. Aqui se revela a essência da manipulação. Parecer bom é mais útil do que ser bom. A aparência cria ordem. A moral visível sustenta o poder invisível. Maquiavel sabia que o homem comum precisa acreditar em um ideal para seguir. Ele precisa ver no príncipe a encarnação do que deseja ser, e ao mesmo tempo a força que teme desafiar. Por isso, o príncipe deve parecer generoso, mas nunca a ponto de ser explorado. Deve parecer justo, mas ter liberdade para agir com crueldade calculada. Deve parecer humano, mas nunca se permitir ser fraco. A virtude, para o governante, é uma ferramenta de manipulação coletiva. É o véu que oculta a engrenagem do poder. Um príncipe não deve ter todas as qualidades boas, mas deve parecer tê-las. A aparência é o cimento da ordem. As massas não suportam o vazio moral, precisam de um símbolo, de uma narrativa, de um rosto que represente estabilidade. O príncipe cria essa ilusão, porque sabe que o povo ama imagens mais do que realidades. A manipulação nasce aí, no domínio da imaginação humana. Não é preciso mudar os fatos, basta mudar a forma como são percebidos. O governante que entende isso pode cometer erros, pode ser implacável, pode agir contra a moral, e ainda assim ser admirado. Porque o povo perdoa o crime visível quando o envolve em um espetáculo de virtude. Os homens em geral julgam mais pelo que veem do que pelo que sentem. O segredo é parecer justo, não ser. A moral é a cenografia do poder. A manipulação, para Maquiavel, não se baseia apenas na razão, mas na emoção. O príncipe sábio compreende o medo, a esperança e o orgulho do povo como um artista compreende a luz e a sombra. Um príncipe deve saber bem empregar a fera e o homem. O governante é meio leão, meio raposa. O leão impõe respeito, a raposa confunde. O equilíbrio entre força e astúcia é o que mantém o controle. O erro dos fracos é tentar governar apenas pela bondade. O erro dos tiranos é tentar governar apenas pelo medo. O sábio alterna. Ele cria o medo quando o povo está relaxado e cria esperança quando o povo está cansado. Essa alternância mantém a atenção, e onde há atenção, há controle. A manipulação é uma coreografia invisível. Não se trata de mentir, mas de dirigir emoções como um maestro dirige um coro. O governante que domina esse teatro pode fazer o povo chorar, lutar ou morrer por ele, sem jamais precisar ordenar. Os homens são movidos por duas grandes forças, o medo e a esperança. Por isso, o príncipe não deve eliminar o medo, nem apagar a esperança. Deve dosá-los. Como quem regula o fogo. De mais, queima. De menos, apaga. A estabilidade do poder está no meio termo entre o terror e o encantamento. A máscara serve exatamente a isso, para equilibrar o terror com o encanto, para esconder a mão que governa. No fim, o poder de Maquiavel é o poder da percepção. O príncipe é um ator, e o povo, o público. Mas o truque mais sutil é fazer o público esquecer que está vendo uma peça. Um príncipe deve cuidar para não cair no desprezo ou no ódio. A manipulação perfeita é aquela que desaparece. Quando o povo acredita que o governante é sincero, quando o inimigo acredita que é previsível, quando o aliado acredita que é confiável, então o jogo está ganho. A máscara é a fronteira entre o caos e a ordem. É o símbolo de controle psicológico. Quem domina sua imagem, domina a mente dos outros. O poder não se impõe pela força, se infiltra pela admiração. Aqueles que te amam pelo que parece ser, se tornam defensores da tua ilusão. Nada é mais necessário a um príncipe do que a
opinião de possuir virtudes. A manipulação, portanto, não é trapaça. É a arquitetura da percepção. É a capacidade de moldar o imaginário coletivo sem precisar recorrer à espada. Maquiavel compreendeu o que poucos entenderam, que o poder verdadeiro é invisível. Não está no trono, mas no olhar dos que acreditam nele. Não está nas palavras, mas no silêncio que as cerca. E é por isso que o príncipe perfeito não é o mais forte, nem o mais sábio. É o mais convincente. Os homens em geral são tão simples e obedientes às necessidades do momento que quem engana sempre encontrará quem se deixa enganar. A máscara, então, é mais do que disfarce. É destino. E aquele que aprende a usá-la não precisa mais temer a verdade, porque sabe que o mundo, em essência, prefere a ilusão. Assim termina o teatro invisível da manipulação, onde o poder não fala, mas se faz acreditar. Capítulo 4. A arte de enganar. Como a mentira se torna estratégia. A verdade, para Maquiavel, nunca foi uma virtude política. Foi uma fraqueza. Em um mundo governado por aparência, emoção e instinto, dizer a verdade é o mesmo que entregar suas armas ao inimigo. Um príncipe prudente não deve ser fiel à palavra dada, quando isso lhe for prejudicial. A moral tradicional vê na mentira um pecado. Maquiavel vê uma ferramenta, porque ele entendeu algo que poucos ousaram admitir. A mentira governa melhor que a verdade. O povo não busca o real, busca o que é confortável de acreditar. A verdade fere, a ilusão protege. A verdade exige reflexão. A ilusão exige apenas fé. O governante sábio não destrói a fé. Ele a guia. Não corrige o engano. Ele o direciona. A mentira em mãos hábeis é um instrumento de ordem. Os homens são tão simples e obedientes às necessidades do momento que aquele que engana sempre encontrará quem se deixe enganar. Maquiavel não está ensinando malícia, mas descrevendo a natureza humana. O homem prefere o belo ao verdadeiro, a promessa ao fato, o mito à realidade. E aquele que entende isso aprende a controlar corações. O engano, na visão de Maquiavel, é uma pintura invisível que cobre o caos com cores harmoniosas. Não é o oposto da verdade. É a forma como ela é moldada. O príncipe deve saber ser raposa para conhecer as armadilhas, e leão para aterrorizar os lobos. Ser raposa é compreender o valor do disfarce. É entender que as pessoas acreditam não no que é dito, mas em quem diz. A mentira perfeita não é a que esconde a realidade, mas a que cria uma nova. A arte de enganar começa com a leitura da mente humana. Maquiavel via que a maioria das pessoas não quer pensar, quer confirmar o que já acredita. Por isso, o príncipe sábio não convence, ele confirma. Ele reforça os medos, os desejos e as esperanças do povo, até que todos se sintam vistos. A manipulação nasce dessa reciprocidade ilusória. Faz o povo acreditar que é compreendido, quando, na verdade, está sendo conduzido. Aquele que engana encontrará sempre quem deseje ser enganado. O engano não se impõe pela força, mas pela sutileza. O príncipe não precisa mentir sempre. Precisa escolher quando a verdade é um luxo que ele não pode pagar. A verdade é cara, porque expõe vulnerabilidades. A mentira é útil, porque permite controle. Mas Maquiavel também ensina a dosagem. Mentir demais destrói o poder, assim como dizer tudo o destrói. A arte está em manter o equilíbrio entre a aparência da sinceridade e a utilidade do engano. O governante deve parecer justo, parecer transparente, parecer confiável e usar essa confiança como escudo. Nada é mais necessário a um príncipe do que saber disfarçar. O disfarce é a segunda pele do poder. E quanto mais natural ele parecer, mais convincente se torna.
O verdadeiro poder da mentira, segundo Maquiavel, não está em enganar os outros, mas em fazer com que desejem ser enganados. A mentira se torna eficaz quando o outro quer acreditar nela. Os homens se contentam com o que parece ser e raramente tocam no que é. O segredo é oferecer à mente humana uma história que ela prefira à realidade. Uma narrativa que a conforte, que justifique seus medos, que valide seus desejos. Por isso, o governante deve aprender a mentir com propósito. A mentira deve proteger o poder, evitar o caos e garantir a estabilidade. Deve ter função política, nunca pessoal. O príncipe que mente por ego cai na armadilha do próprio reflexo. O que mente por estratégia se torna invisível, porque seu engano é funcional, não emocional. Maquiavel sabia que a confiança é uma ilusão necessária. Nenhum poder se sustenta sem ela, mas toda confiança precisa de manipulação para nascer. É preciso parecer honesto, ainda que não o seja. A aparência de honestidade é o cimento da obediência. E quanto mais convincente o governante, mais livre ele se torna para agir com pragmatismo. A confiança não é conquistada pela verdade, mas pela consistência da mentira. As pessoas não seguem o mais honesto, seguem o mais coerente. E quem domina a coerência da aparência pode alterar a realidade sem resistência. O engano, então, não é uma falha moral. É um instrumento de engenharia social. O governante é um arquiteto da percepção, e cada palavra é um tijolo no castelo do controle. No fim, Maquiavel revela que a mentira é a muralha invisível que sustenta o poder. Sem ela, o trono é vulnerável. A verdade nua, no mundo político, é como um corpo exposto em meio à guerra, frágil, vulnerável e condenado. O príncipe deve aprender a não ser bom e usar ou não essa faculdade conforme a necessidade. A mentira é a forma de bondade que o poder permite, porque ela preserva a ordem quando a verdade a destruiria. Ela evita o pânico quando o real é insuportável. Ela protege o povo das verdades que ainda não pode suportar. O governante sábio mente não por ego, mas por responsabilidade. A verdade, sem tempo e sem preparo, é veneno. E o príncipe, como médico da sociedade, sabe quando dosá-la. O fim justifica os meios. Essa frase, tantas vezes mal interpretada, não é defesa da corrupção, é defesa da realidade. O fim, a estabilidade, a ordem, o progresso, é o que justifica o uso de meios imperfeitos. A mentira, portanto, é o meio pelo qual o governante protege o que o povo não entende. É o escudo que o separa do caos, a máscara que sustenta a paz. O poder não exige pureza, exige eficácia. E quem entende isso deixa de buscar ser justo para buscar ser necessário. A manipulação não é o contrário da verdade. É a forma como ela sobrevive no mundo humano, porque o homem não vive de fatos, vive de crenças. E quem controla as crenças, controla o destino. O homem prudente deve seguir os caminhos do leão e da raposa. O leão impõe respeito, a raposa cria ilusão. A união dos dois é o poder total. Assim termina a arte de enganar segundo Maquiavel, a arte que governa o mundo desde que o mundo é mundo, porque enquanto a verdade move poucos, a ilusão move todos. E o verdadeiro príncipe é aquele que domina as ilusões sem jamais ser dominado por elas. Capítulo 5. O jogo das aparências. Como o poder se disfarça de virtude para Maquiavel, o poder é uma arte que se disfarça de moral. Ele entendeu que o povo não precisa de governantes bons, mas de governantes que pareçam bons, porque os homens, dizia ele, veem mais do que sentem. Julgam pelos olhos, não pelo coração, e por isso, quem domina a aparência, domina o julgamento. Todos veem o que pareces ser, poucos sentem o que és. A virtude nesse jogo é um instrumento de governo. Não, é uma essência, é uma imagem.
A bondade, a compaixão, a generosidade são ferramentas de controle social. Maquiavel não desvaloriza essas virtudes. Ele apenas as coloca em seu devido lugar, como máscaras necessárias para manter o poder. A moral é a linguagem da aparência. Ela organiza o olhar do povo, e quem a domina, governa. Por isso, o príncipe deve falar como os justos, agir como os fortes e pensar como os frios. Ele deve ser o espelho da virtude, enquanto manipula o reflexo. Não é necessário que um príncipe tenha todas as boas qualidades, mas é necessário que pareça tê-las. Essa frase é a espinha dorsal de seu pensamento político. A aparência é o elo entre o poder e a obediência, porque o homem comum precisa acreditar que há justiça no trono, mesmo quando há apenas cálculo. E o príncipe sábio entende que o mundo prefere ser enganado com ordem do que governado com verdade e caos. Maquiavel observava os governantes de sua época como quem estuda predadores no deserto. Os que sobreviviam não eram os mais puros, mas os que sabiam agir e parecer justos ao mesmo tempo. O príncipe prudente deve escolher o caminho do bem, mas saber usar o mal quando necessário. A virtude, portanto, não é pureza, é instrumento. E o príncipe que compreende isso domina as emoções coletivas. Ele entende que o povo não busca a verdade, busca a aparência de estabilidade. O homem simples precisa crer que seu líder é justo, porque sem essa crença, o medo o devora. E o governante inteligente alimenta essa fé como se alimenta o fogo, não com labaredas, mas com brasas constantes. Por isso, Maquiavel aconselha que o príncipe haja com moderação na generosidade, com precisão na piedade e com cálculo na bondade. Toda virtude aplicada sem estratégia se transforma em fraqueza. O que se vê é o que parece ser. O que se é, quase ninguém o sabe. O povo só percebe o espetáculo. E o espetáculo precisa ser convincente. A aparência da virtude mantém o equilíbrio da sociedade, porque o homem comum prefere símbolos à razão. O príncipe é o arquiteto desses símbolos. Ele sabe que um gesto público de generosidade vale mais que 100 ações justas em silêncio, porque o povo se guia por narrativas, não por fatos. E assim nasce o jogo das aparências, um teatro político onde a virtude é uma peça bem ensaiada. O governante não deve demonstrar hesitação, porque dúvida é sinal de fraqueza. Não deve demonstrar raiva, porque a raiva é emoção de quem não controla. Não deve demonstrar amor excessivo, porque o amor é vulnerabilidade. Deve parecer justo e equilibrado, sempre acima das paixões humanas. Essa performance constante é a essência do poder. Maquiavel sabia que o príncipe que parece justo pode cometer atos terríveis e continuar admirado, porque o homem vê o gesto público, mas nunca o cálculo que o antecede. Os homens em geral julgam mais pelas aparências do que pela realidade. E quem compreende essa verdade pode manipular a moral como quem move peças num tabuleiro. O poder, na visão de Maquiavel, é sustentado por 2 pilares: a força e a imagem. A força conquista, a imagem mantém. O príncipe deve parecer piedoso, fiel, humano, íntegro e religioso. A religião, para ele, é um exemplo perfeito de como o poder usa a aparência para se perpetuar. Os governantes sábios entendem que a fé é a ferramenta mais eficaz para unir o povo. Não porque seja verdadeira, mas porque é necessária. A imagem de piedade mantém o povo obediente sem necessidade de coerção. Porque o medo de Deus é mais eficiente que o medo do governante. O príncipe, então, deve parecer devoto, mesmo que seja cético. Deve falar de justiça, mesmo que haja com astúcia. Deve citar virtudes, mesmo que calcule o momento certo para traí-las. Nada faz parecer o príncipe mais virtuoso do que a religião. A aparência não é apenas estética, é estratégia de sobrevivência.
O governante que controla a imagem pública pode cometer os mesmos erros que seus inimigos, mas não sofrerá as mesmas consequências. A percepção é mais real que a verdade. E por isso, quem controla o olhar coletivo domina o destino. Maquiavel acreditava que o príncipe deve dominar o timing da aparência. A imagem precisa ser alimentada com gestos simbólicos, um discurso inspirador, um ato de caridade pública, um gesto de perdão. Cada movimento deve ter significado, porque o poder é também uma linguagem teatral. É necessário que pareça ter todas as qualidades boas e que as tenha quando for possível tê-las. A aparência sustenta o mito e o mito sustenta o poder. No fim, o governante ideal para Maquiavel não é o mais moral, é o mais convincente. O mundo, dizia ele, não é movido pela verdade, mas pelas percepções criadas por quem entende a natureza humana. O príncipe deve cuidar apenas de conservar o Estado, e os meios sempre lhe serão julgados honrosos. Se o povo acreditar na justiça do príncipe, ele o seguirá até o inferno. Se acreditar em sua virtude, aceitará sua crueldade como necessária. O mito substitui o raciocínio, e o governante que encarna o mito governa por instinto alheio. A manipulação se torna perfeita quando a mentira parece moral, quando a máscara é tão bem ajustada que ninguém imagina o rosto por trás dela. O governante sábio vive entre o real e o simbólico, sabendo que a imagem que constrói é mais poderosa que a pessoa que a sustenta, porque o poder é memória, e a aparência é o que o povo lembra. O homem prudente deve sempre parecer virtuoso. A virtude, então, é o teatro do poder. E o palco mais perigoso é o da própria mente. Porque quem finge virtude por muito tempo corre o risco de acreditar nela. E o príncipe que acredita em sua própria máscara se torna refém do próprio espetáculo. Maquiavel não ensina a hipocrisia, ensina a lucidez. Ele mostra que a moral é a forma mais elegante de dominação, e que o poder, quando revestido de virtude, não apenas controla, mas é amado. Assim, termina o jogo das aparências, onde a virtude é performance, a bondade é instrumento, e a imagem é a coroa, invisível de todo o poder. O fim justifica os meios, e o meio mais eficiente de todos é o que faz o mal parecer bem, a manipulação parecer justiça e o governante parecer humano, mesmo quando se tornou um deus no teatro das sombras. Capítulo 6. A crueldade necessária. Quando o mal se torna virtude. Maquiavel nunca acreditou que o poder fosse limpo. Ele olhou o mundo com a frieza de quem observa um animal selvagem. A natureza humana é cruel, egoísta e imprevisível. E quem deseja governar precisa lidar com esse fato, ou será devorado por ele. Os homens devem ser acariciados ou destruídos, pois se apenas ofendidos, podem vingar-se. Nessa sentença, ele destrói a moral comum e ergue uma nova ética, a ética da necessidade. Para Maquiavel, o mal não é algo a ser evitado, mas algo a ser dosado. A crueldade é uma ferramenta, perigosa sim, mas indispensável. O governante que teme parecer cruel será obrigado a sê-lo em desespero. Mas o que usa o mal com cálculo mantém a ordem antes que o caos se manifeste. A verdadeira sabedoria política está em entender que a bondade absoluta é tão destrutiva quanto a maldade sem limites. É melhor ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. Maquiavel viu reis caírem porque hesitaram. Viu impérios ruírem porque seus líderes queriam agradar. Ele compreendeu que o poder não é conquistado pela piedade, mas pela capacidade de decidir sem piedade. A crueldade, para ele, não é prazer. É ato cirúrgico. É o corte que salva o corpo político da gangrena moral. A crueldade maquiavélica é calculada, precisa e, acima de tudo, estratégica. Ela não nasce do ódio, nasce da razão. O príncipe que deseja estabilidade deve compreender que o mal é mais útil quando é rápido e o bem
mais eficaz quando é gradual. As ofensas devem ser feitas todas de uma vez, para que, sendo menos sentidas, ofendam menos. A crueldade deve ser como uma ferida única e definitiva. O povo deve temer o príncipe, mas também sentir que o pior já passou. Depois da dor, ele oferece recompensas, gestos de clemência, e o medo se transforma em respeito. É o ritual do controle psicológico. A bondade constante enfraquece a autoridade. O governante que perdoa tudo ensina que pode ser desafiado, mas aquele que pune uma vez com firmeza cria um silêncio que se sustenta por anos. A história está cheia de exemplos. César Borgia, o modelo do príncipe ideal de Maquiavel, usou a crueldade para unificar um território dividido. Enviou seu homem de confiança, Remiro de Orco, para impor ordem com mão de ferro. Quando o povo passou a odiar Remiro, César o executou publicamente, partido ao meio na praça. O sangue do carrasco serviu como purificação simbólica, e o povo passou a amar o príncipe que o havia libertado da tirania. César Borgia soube usar a crueldade para consolidar o poder. A crueldade aqui não é fúria, é arquitetura emocional. É o cálculo de quem entende o coração humano. O homem teme o castigo, mas adora o Salvador. E o príncipe, sábio, se torna os dois ao mesmo tempo. Maquiavel ensina: quem quer ser amado deve ser generoso, mas quem quer permanecer no poder deve ser temido. O amor é volátil, o medo é duradouro. E quando o medo é temperado com justiça aparente, ele se torna obediência. Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Por isso, o príncipe que entende a dor como instrumento domina o comportamento humano. Ele sabe quando causar feridas e quando curá-las. Ele transforma o medo em fidelidade. A bondade, quando usada em excesso, torna-se um veneno disfarçado de virtude. O príncipe piedoso demais desperta o caos, porque o homem, sem disciplina, não se guia pela razão, mas pelos próprios desejos. A misericórdia mal empregada permite a desordem, da qual nascem assassinatos e roubos. Maquiavel viu cidades destruídas por governantes que queriam ser amados. Ele percebeu que o perdão constante gera desprezo. O povo respeita quem impõe limites, porque o limite cria segurança. E a segurança é o verdadeiro alimento da lealdade. A crueldade controlada é a fronteira entre o respeito e o medo. Quando aplicada com justiça aparente, ela se torna pedagogia política. Ensina o povo a não ultrapassar o limite do poder. Aqueles que fazem o mal de uma vez e o bem aos poucos mantêm os homens submissos e gratos. A crueldade necessária é um gesto de proteção. É o aço que corta o mal antes que ele cresça. É o castigo que preserva o equilíbrio. É o mal que impede males maiores. O príncipe que entende isso não é um tirano, é um cirurgião. A lâmina de sua decisão corta para salvar, não para destruir. Aqueles que acreditam que o poder pode ser gentil são sempre os primeiros a serem traídos. A história mostra que o governante bondoso demais gera inimigos que não temem atacá-lo e súditos que não o respeitam. A crueldade, quando justa, não precisa de defesa, se justifica pelo resultado. E o resultado que preserva o Estado sempre será mais importante do que a moral que o condena. Maquiavel encerra o raciocínio com uma sentença fria. A crueldade é inevitável. A diferença está em quem a controla. O príncipe deve ser prudente o bastante para não abusar do mal, mas não tão tolo a ponto de não usá-lo. O mal é uma ferramenta que exige precisão. Quem o evita completamente será vítima dele. Quem o usa sem medida será escravo dele. Mas quem o domina com cálculo se torna invencível. A verdadeira virtude política para Maquiavel é o domínio da violência com propósito. Não o prazer em punir, mas o discernimento de saber quando punir. A crueldade, então,
não é corrupção moral, é lucidez em um mundo corrupto. O governante que compreende isso transcende a dicotomia entre o bem e o mal. Ele age segundo a necessidade, não segundo a convenção. As ações de um príncipe serão julgadas pelos resultados. A história perdoa os vencedores, e o povo, que hoje o teme, amanhã o louvará por ter mantido a ordem. Porque no fim, a crueldade controlada gera paz mais duradoura do que a bondade desgovernada. O príncipe deve ser temido com justiça e admirado com distância. Sua autoridade deve provocar respeito e inquietação. Assim ele governa não apenas o corpo do povo, mas sua imaginação. A prudência consiste em saber usar o mal quando necessário. Eis a moral maquiavélica. O poder não é conquistado por quem é bom, mas por quem compreende o mal e não se deixa corromper por ele. A crueldade necessária não destrói, ela estrutura. Ela é a sombra que protege a luz, o aço que sustenta a coroa. No trono invisível da história, os príncipes piedosos são esquecidos, mas os cruéis que souberam dosar sua lâmina são lembrados como arquitetos da ordem. E no silêncio da política, Maquiavel sussurra: quem teme ser cruel já perdeu o poder antes mesmo de tê-lo. Capítulo 7. O medo e o amor. O coração duplo do poder. Maquiavel conhecia bem o coração humano. Sabia que ele é um campo de batalha entre o amor e o medo. Duas forças opostas que moldam o comportamento dos homens e duas ferramentas que todo governante precisa aprender a equilibrar. É muito mais seguro ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. Com essa frase, ele destrói séculos de idealismo moral. Enquanto filósofos falavam sobre virtude, Maquiavel falava sobre resultado. Enquanto os teólogos discutiam o amor cristão, ele via o mundo real, um mundo onde os homens são ingratos, volúveis, mentirosos e facilmente corrompidos pelo próprio interesse. O amor, ele dizia, prende os homens por gratidão, mas o medo os prende pela necessidade. E a necessidade é mais forte que a gratidão. O amor muda conforme as circunstâncias. O medo, quando bem administrado, permanece. O príncipe que tenta governar apenas com amor cria uma legião de ingratos. O que governa apenas com medo cria uma horda de traidores silenciosos. Mas o que equilibra ambos governa com estabilidade. Os homens hesitam menos em ofender a quem se faz amar do que a quem se faz temer. Maquiavel observava o amor como um laço frágil, fácil de romper quando o poder enfraquece. Mas o medo é concreto. É uma muralha invisível. O príncipe sábio não destrói o amor, mas o subordina ao respeito. Ele cria admiração, mas mantém distância. Ele oferece esperança, mas impõe limites. Ele se faz admirar e temer na mesma medida. O amor é uma força doce e traiçoeira. Nas mãos erradas, se transforma em fraqueza. O governante que busca ser amado por todos, inevitavelmente se torna escravo de suas expectativas. Os homens amam a vontade, mas temem a vontade do príncipe. O amor depende da vontade do povo, e o povo muda de humor com o vento. Hoje ama, amanhã odeia. Hoje aclama, amanhã apedreja. Maquiavel entendeu que o governante que se apoia no amor coloca seu trono nas mãos da multidão. A afeição é instável. Ela nasce da emoção, e a emoção é o solo mais volátil do mundo. Um príncipe amado demais perde o ar de mistério, e o mistério é parte da autoridade. Quando o povo acredita conhecer seu governante, ele o reduz à condição de igual. E ninguém obedece a um igual. O amor exige proximidade, mas o poder exige distância. Por isso, o príncipe deve dosar o carinho e o silêncio. Deve falar com doçura, mas manter os olhos firmes e o rosto impenetrável. Deve inspirar admiração, não familiaridade. O príncipe deve ser amado de modo que, se não for amado, seja temido. O amor deve ser construído sobre a admiração,
e não sobre a intimidade. O povo deve ver no príncipe um modelo, não um companheiro. O respeito nasce da distância. A proximidade destrói o encanto. A armadilha do amor está em sua reciprocidade. Quem ama espera algo em troca, e o governante que tenta corresponder a todos os amores acaba se dividindo entre vontades opostas. A multidão é um mar de desejos e nenhum navio sobrevive tentando agradar todas as ondas. Por isso, Maquiavel ensina: o amor é útil como véu, mas perigoso como fundamento. Serve para adornar o trono, não para sustentá-lo. O medo, ao contrário, é firme. Ele nasce de um instinto profundo, quase biológico, que faz o homem obedecer sem compreender. O medo é o código mais antigo da natureza humana. O medo é mantido pelo receio do castigo, que nunca abandona os homens. O amor depende do coração, mas o medo depende da razão. O homem pode perdoar quem o decepciona, mas nunca esquece quem pode puni-lo. E essa lembrança invisível mantém o equilíbrio do poder. Maquiavel, porém, faz uma distinção crucial. O medo deve ser controlado. Um governante odiado está perdido, porque o ódio é uma emoção que busca vingança. O medo saudável, por outro lado, gera respeito e disciplina. O príncipe deve fazer-se temer de tal modo que, se não é amado, não se torne odiado. A crueldade repentina destrói a obediência. A ameaça constante a preserva. O governante sábio é aquele que inspira medo sem precisar agir. Sua presença basta. Sua reputação precede sua ordem. O medo verdadeiro não precisa de violência. É o silêncio que antecede a palavra, a dúvida sobre o que o príncipe é capaz de fazer. Essa incerteza gera respeito mais profundo do que qualquer demonstração de força. Os homens se governam mais pela imaginação do que pela razão. O governante que domina o medo não precisa erguer a espada. Basta deixar que a imaginação dos outros faça o trabalho. A mente humana completa o terror com detalhes que nunca foram ditos. E o que é imaginado é sempre mais poderoso do que o que é real. O medo é o teatro invisível da autoridade. Ele molda comportamentos, cria limites e sustenta o trono sem derramar sangue. No fim, Maquiavel não escolhe entre o amor e o medo, ele os une. Um príncipe verdadeiramente sábio é amado por sua sabedoria e temido por sua decisão. Ele não inspira afeto, inspira reverência. O ideal seria ser amado e temido, mas como é difícil reuni-los, é mais seguro ser temido. O amor é a face visível do poder, o medo, sua fundação invisível. Um sustenta o outro. Sem amor, o poder é frio e instável. Sem medo, é frágil e passageiro. A arte do governo está em equilibrar o aço e o afeto. Mostrar humanidade o suficiente para ser seguido e distância o suficiente para ser respeitado. Falar com compaixão, agir com firmeza e decidir com cálculo. O príncipe não deve ser odiado, porque o ódio é o único veneno que o medo não neutraliza. Mas também não deve ser complacente, porque a complacência mata a disciplina. Aqueles que tentam governar pelo amor serão destruídos pela decepção. Aqueles que governam apenas pelo medo serão destruídos pela revolta. Mas aqueles que dominam o coração duplo, que compreendem que o poder é feito de calor e de aço, tornar-se-ão eternos. Os homens são ingratos e simuladores, covardes diante do perigo e ávidos de lucro. E enquanto lhes fizeres bem, são teus, mas quando precisas deles, voltam-se contra ti. Por isso, o príncipe não deve confiar em promessas, mas em estruturas de controle. Não deve contar com lealdades emocionais, mas com o medo racional. No palco do poder, o amor é o aplauso, mas o medo é a cortina que mantém o espetáculo de pé. Maquiavel conclui: governar é compreender que o coração humano não se conquista com ternura, mas com equilíbrio.
E o verdadeiro líder é aquele que entende que por trás de cada amor há um medo oculto, e por trás de cada medo há o desejo de ser amado. O príncipe perfeito é o que domina ambos, sem ser dominado por nenhum. Capítulo 8. A fortuna e a virtude. O duelo entre o destino e a vontade. Maquiavel viveu num tempo de caos. Cidades caíam, alianças mudavam da noite para o dia, e o destino dos homens era decidido por forças invisíveis. Ele observou que os poderosos, por mais hábeis que fossem, eram muitas vezes esmagados por algo incontrolável: a fortuna. Julgo ser verdade que a fortuna seja senhora de metade das nossas ações, mas que ainda nos deixe governar a outra metade. A fortuna, para Maquiavel, não é uma deusa generosa, é uma tempestade. É a força do acaso, o fluxo imprevisível do mundo, que ele descreve como um rio furioso. Quando está calmo, pode ser contido, mas quando transborda, arrasta tudo. A vida, dizia ele, é uma alternância entre o controle e o caos. E os homens se dividem entre dois tipos: os que esperam o rio baixar e os que constroem diques antes que ele transborde. A maioria vive à mercê da sorte, culpando o destino por seus fracassos. Mas o príncipe sábio compreende que o acaso pode ser moldado pela virtude, a força da ação humana, a coragem de intervir no curso do inevitável. Fortuna representa o que não controlamos. A virtude, o que fazemos com isso. O homem comum lamenta. O homem poderoso atua. A fortuna mostra seu poder onde não há virtude organizada para resistir. Maquiavel, ao contrário dos moralistas, não acreditava num destino fixo, nem numa providência divina que guia os justos. Ele via o mundo como um campo de batalha, onde o acaso é inevitável, mas a reação é escolha. Virtude é uma das palavras mais poderosas do pensamento maquiavélico, mas ela não significa virtude no sentido moral. Não é bondade nem pureza, é eficácia, coragem, capacidade de agir. A virtude consiste em dominar a fortuna com audácia. A virtude é o fogo interno que desafia o destino. É a energia vital que faz o homem se erguer diante do impossível. Maquiavel via nela o verdadeiro segredo do poder, a capacidade de transformar o imprevisto em oportunidade. Os homens comuns esperam o tempo mudar. Os grandes moldam o tempo ao seu favor. A virtude é ação em estado puro. É o impulso que faz um governante tomar decisões quando todos hesitam. A fortuna é mulher e, para dominá-la, é preciso tratá-la com audácia. Essa frase, simbólica e provocante, resume o espírito da virtude. A fortuna favorece os ousados. Quem hesita, perde. Quem age, cria o próprio destino. A virtude é o antídoto contra a passividade. Ela exige coragem para errar, ousadia para tentar o que nunca foi feito e frieza para aceitar que o mundo não deve nada a ninguém. O príncipe que possui virtude não depende da sorte, ele a provoca. Ele se antecipa. Quando a fortuna muda de direção, ele já está em movimento. O homem prudente molda sua sorte conforme as circunstâncias. A virtude é uma forma de inteligência selvagem, nascida da observação da realidade e da disposição para enfrentá-la. Ela não nega o caos, o utiliza, porque o poder não é um presente, é uma construção em meio à tempestade. O homem virtuoso, nesse sentido, é aquele que aceita a instabilidade como regra. Ele não se apega à segurança, porque sabe que segurança é apenas o intervalo entre duas crises. O que o mantém de pé não é o conforto, mas o instinto de adaptação. A fortuna destrói os que confiam demais nela. Maquiavel via os governantes que prosperavam por sorte como árvores de raízes rasas. Cresciam rápido, mas tombavam na primeira tempestade. Aqueles que só se apoiam na fortuna caem quando ela muda. O sucesso fácil é o mais perigoso dos inimigos, porque cria a ilusão de controle. O príncipe que acredita que tudo lhe sorrirá acaba cego para os sinais do perigo.
E quando o rio da fortuna muda de curso, ele é arrastado sem resistência. A virtude, por outro lado, é o preparo silencioso. É o trabalho invisível que cria resistência antes da crise. É o planejamento estratégico, a paciência calculada, a capacidade de agir quando o momento certo chega. Quando os tempos mudam e os homens permanecem os mesmos, perecem. A fortuna é imprevisível, mas os padrões de sua destruição são reconhecíveis. Ela castiga os inertes e exalta os que se movem. Maquiavel sabia que o poder não pertence ao mais bom, nem ao mais inteligente, mas ao mais adaptável. Aqueles que compreendem o ritmo do mundo sabem que cada ascensão contém a semente da queda, e cada derrota contém a semente da retomada. A fortuna é o vento, a virtude é o timoneiro. O sucesso pertence àqueles que se preparam para o acaso. O homem de poder, então, não luta contra o destino. Ele o redireciona. Ele não amaldiçoa a sorte, ele a estuda. Cada golpe do acaso é uma oportunidade disfarçada. Cada obstáculo é um teste da própria grandeza. No fim, Maquiavel vê a história como o palco do duelo eterno entre fortuna e virtude. Um representa o caos, o outro, a vontade humana. E o poder verdadeiro nasce da tensão entre ambos. A fortuna domina metade de nossas ações, mas deixa-nos governar a outra metade. Aqueles que acreditam que tudo é destino vivem como folhas ao vento. Aqueles que acreditam que tudo depende deles são esmagados pelo imprevisto. Mas aqueles que aceitam a metade que controlam e se preparam para o restante, esses governam o mundo. A virtude não é garantia de vitória, mas é a única defesa contra o desespero. Ela ensina que o acaso pode até vencer, mas nunca humilhar aquele que lutou. Porque a grandeza não está no resultado, mas na forma como o homem enfrenta a instabilidade. A sorte é uma mulher que favorece os audazes. A fortuna é imprevisível, mas tem um padrão. Abandona os covardes e favorece os que agem. Ela é a força que respeita a força. E é por isso que o príncipe não deve esperar o futuro, deve moldá-lo com ação. Maquiavel não pregava a resignação, mas a rebeldia. Ele via o homem como criador do próprio caminho, um ser capaz de desafiar até os deuses da sorte com disciplina, coragem e sangue frio. Mais vale agir e arrepender-se do que não agir e lamentar-se. A fortuna muda. Os impérios caem, os ventos giram, mas o homem de virtude se mantém de pé em meio ao caos, porque compreende que o destino só governa quem desiste de lutar. Assim, Maquiavel encerra sua lição. A fortuna é o rio, a virtude, o construtor da represa, e aquele que une a inteligência à audácia não teme o acaso, porque se torna o próprio destino. Capítulo 9. A imagem e o silêncio. O poder invisível da reputação. Maquiavel compreendeu algo que poucos entenderam. O poder não vive no que se é, mas no que se acredita que se é. O trono pode ser de pedra, mas o império é feito de percepções. Os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. A reputação é a coroa invisível. Ela precede o homem e o defende na sua ausência. Um nome forte impõe respeito antes mesmo da palavra e faz com que a presença se torne desnecessária. O verdadeiro poder é aquele que atua no silêncio. O príncipe sábio não busca convencer, busca inspirar suposição. Ele sabe que a dúvida pode ser mais poderosa que o discurso, porque enquanto a palavra limita, o mistério multiplica o poder. Um príncipe deve cuidar para não cair no desprezo ou no ódio. A reputação é a linha que separa a admiração do desprezo. É a fronteira entre o mito e o homem. Maquiavel via o governante como um arquiteto do imaginário, alguém que constrói a si mesmo com gestos e não com explicações. O silêncio, então, não é fraqueza. É a matéria-prima do respeito. Quem fala demais dilui o próprio poder. Quem fala pouco e age muito
cria uma aura que os outros não conseguem penetrar. Os homens temem o que não compreendem. E é justamente no não compreendido que o poder encontra abrigo. A imagem não é vaidade, é proteção. O silêncio não é omissão, é estratégia. O governante que domina ambos governa o olhar dos outros sem precisar mover um músculo. A reputação para Maquiavel não é um reflexo da moral, é um reflexo da utilidade. Ela deve ser moldada, polida e defendida como a armadura mais preciosa do poder. Nada faz um príncipe ser tão respeitado quanto as grandes ações e os exemplos de virtude. A reputação nasce da coerência entre o gesto e o mito. O príncipe deve agir de forma calculada para que cada ato contribua para o fortalecimento de sua imagem. Não há espaço para improviso. Mesmo o erro deve parecer intencional. Maquiavel ensinava que é preferível ser temido por constância do que amado por inconstância. A imagem do poder deve ser estável, previsível em grandeza, imprevisível em limites. O povo deve saber o que esperar, respeito, mas nunca saber até onde o príncipe pode ir. A reputação sólida não se constrói com discursos, mas com repetições simbólicas. Pequenos gestos de firmeza, decisões que demonstram autocontrole, ações que comunicam autoridade sem precisar justificá-la. Cada movimento é um fragmento de uma narrativa maior, a narrativa da força. É mais seguro ser temido do que amado. A reputação deve transmitir exatamente isso, segurança. O governante deve parecer inabalável, mesmo quando está em ruínas por dentro. O povo não segue quem tem razão, segue quem transmite estabilidade. E estabilidade é uma ilusão, cuidadosamente sustentada. O príncipe, então, deve cuidar para que suas falhas nunca cheguem ao conhecimento do público. Quando erra, deve fazê-lo em silêncio. Quando acerta, deve fazê-lo em praça pública. A luz e a sombra são as tintas da reputação. Os homens julgam mais pelos efeitos do que pelas causas. O príncipe sábio entende que a verdade é irrelevante quando a imagem já foi consolidada, porque a reputação é uma ficção coletiva e, como toda ficção, sobrevive pela fé. O erro de muitos poderosos está em tentar justificar-se. Cada explicação é uma confissão involuntária. Cada defesa é um indício de fraqueza. O silêncio, por outro lado, faz o mundo duvidar de suas próprias acusações. E na dúvida, o poder vence. Há um tipo de ruído que destrói o poder. A necessidade de ser compreendido. Maquiavel via nisso um erro fatal. O príncipe que tenta explicar suas ações renuncia ao mistério que o protege. Um príncipe prudente deve guardar o seu conselho. O silêncio é o escudo da autoridade. Ele cria distância, impede a intimidade excessiva e mantém a imaginação dos outros em constante inquietação. O povo teme o que não entende, e esse medo é o solo onde o respeito cresce. O governante sábio domina essa psicologia. Ele diz pouco, observa muito e age apenas quando é inevitável. Cada gesto seu tem o peso de uma sentença. A reputação do príncipe é mais temida do que sua espada. O poder invisível nasce da economia de palavras. Um homem que fala constantemente perde o valor de sua voz. Mas aquele que fala raramente faz o mundo aguardar suas palavras como profecias. O silêncio é o intervalo onde o poder respira. É nele que a autoridade se reconstrói e a reputação se purifica. Maquiavel compreendia o silêncio não como ausência, mas como presença concentrada. Um príncipe silencioso está sempre presente, em rumores, em suposições, em olhares desconfiados. Ele se torna onipresente sem precisar agir. Quem deseja ser obedecido deve saber calar. O silêncio é a forma mais sofisticada de comunicação do poder. Ele diz: posso falar, mas escolho não fazê-lo. E essa escolha é percebida como domínio.
Quem cala por cálculo governa o ruído dos outros. A reputação do governante cresce em torno do mistério, porque o mistério desperta a imaginação. E a imaginação é mais poderosa que qualquer discurso. Enquanto os outros falam, o príncipe observa. Enquanto os outros gritam, ele age. E o mundo inteiro se dobra àquele que domina o silêncio. No fim, Maquiavel mostra que o poder mais duradouro não é o do ouro, nem o da espada, é o do nome. Deve o príncipe cuidar que sua reputação não sofra ofensa. Um nome é mais temido que um exército, porque o exército precisa ser visto. O nome atua no invisível. Ele é repetido, sussurrado, temido e, mesmo ausente, continua a governar. A reputação é o eco da presença, é a herança do medo e da admiração. E o silêncio é o que a mantém viva, porque impede que o mito se desgaste pela exposição. Maquiavel sabia que os grandes líderes nunca pertencem inteiramente ao presente. Eles vivem metade no agora, metade na imaginação dos homens. E essa metade imaginária é a que realmente governa. Os homens preferem acreditar no que veem do que no que compreendem. Por isso o governante sábio cultiva sua imagem como um templo sagrado. Permite que todos a vejam, mas nunca que entrem. A reputação não é para ser explicada, é para ser venerada. Quando o príncipe fala pouco e age com precisão, sua imagem se torna uma lenda. E a lenda é o estágio final do poder, quando o homem deixa de ser pessoa e se torna ideia. Os príncipes morrem, mas a fama dos prudentes é eterna. Assim, o poder atinge sua forma mais pura, aquela que não precisa mais se defender, porque vive no inconsciente coletivo. A imagem e o silêncio se unem e o governante se transforma em mito. Enquanto os outros disputam o barulho do mundo, ele reina no território invisível da percepção. E Maquiavel encerra sua lição com a sutileza de quem compreende o abismo humano. Quem controla o que é dito sobre si, controla o que é pensado sobre o mundo. Capítulo 10. O príncipe e o povo. A psicologia da obediência. Maquiavel sabia que o poder não se mantém pela força, mas pela compreensão da natureza humana. Quem não entende o povo, perde o trono. Quem entende demais, cria impérios. O príncipe deve fundar o Estado sobre aquilo que é próprio dos homens, e não sobre o que se imagina que deveriam ser. O erro dos idealistas, dizia ele, é esperar que o povo seja justo, racional e fiel. Mas o povo é emoção, instinto e medo. É uma multidão de desejos contraditórios guiada por impulsos que mudam com o vento. Maquiavel não despreza o povo, ele o estuda. Sabe que o homem comum deseja duas coisas acima de todas: segurança e esperança. Se o príncipe der essas duas ilusões, governa para sempre. Os homens se governam mais pela imaginação do que pela razão. O governante sábio, portanto, não tenta educar o povo, mas dirigir suas percepções. Ele se torna o arquiteto do imaginário coletivo, o criador de símbolos, o intérprete das emoções mais primitivas. A obediência para Maquiavel não é um ato racional, é um reflexo emocional. As pessoas não seguem quem explica, seguem quem as faz sentir. Por isso, o príncipe deve compreender as paixões que movem a alma popular: o medo, o orgulho, a fé e o desejo de pertencimento. Um príncipe sábio deve construir sobre o medo e o amor do povo, mas nunca sobre sua confiança. O povo é volúvel. Sua lealdade dura até a próxima crise. Por isso, o governante deve criar uma dependência psicológica, fazendo o povo acreditar que sem ele, a ordem desaba. A obediência nasce da percepção de autoridade. O homem comum obedece porque acredita que o poder é necessário. Mas essa crença precisa ser alimentada. O príncipe prudente deve sustentar o povo com esperanças e temores alternados. Maquiavel revela aqui uma das leis mais profundas da política:
As emoções devem ser dosadas como remédios. O povo precisa de esperança para sonhar, mas também de medo para não se rebelar. Um governante que dá só esperança cria cidadãos exigentes. Um que dá só medo cria uma sociedade do desespero. Mas o que alterna os dois mantém todos sob controle. Essa dança psicológica é o segredo da obediência. O príncipe deve saber quando punir e quando perdoar, quando falar e quando calar, quando prometer e quando negar. Cada ação é um fio no tecido do controle. Os homens se unem mais pelo medo do que pela afeição. Medo une porque cria fronteiras. Ele faz o povo buscar proteção e o príncipe se torna o refúgio. O poder mais sólido nasce da dependência emocional. O governante se torna indispensável. A obediência também se constrói por meio de símbolos. Maquiavel sabia que a mente humana é atraída por imagens, rituais e narrativas. Por isso, o príncipe deve criar espetáculos de poder, cerimônias, discursos, gestos públicos. Não para se mostrar, mas para lembrar ao povo que ele é o centro da ordem. Nada faz o povo respeitar mais o príncipe do que ver nele virtude e magnificência. Esses rituais não são vaidade, são hipnose coletiva. Eles mantêm a ilusão de estabilidade e fortalecem a obediência. O povo não teme a espada, teme o colapso da narrativa que o sustenta. Maquiavel entendia que a maioria dos homens não deseja a liberdade. Deseja alguém para guiá-los. A liberdade é pesada demais para quem não sabe o que fazer com ela. E por isso, o povo se entrega voluntariamente à autoridade. Os homens são tão simples e obedientes às necessidades do momento que quem engana sempre encontrará quem se deixe enganar. A obediência é natural porque traz conforto. O povo prefere a segurança ilusória da servidão à incerteza da autonomia. A liberdade exige pensamento, a obediência exige apenas fé. Maquiavel não via nisso uma falha, mas uma lei da natureza. O príncipe sábio compreende esse instinto e o utiliza com moderação. Não domina o povo pela força, mas pela ilusão de escolha. O segredo da obediência está em fazer o homem acreditar que serve por vontade própria, que sua lealdade é virtude, quando na verdade é reflexo. Os homens raramente veem o mal que vem de sua obediência. Essa manipulação sutil é o coração do poder. O príncipe que compreende a psicologia da servidão não precisa impor ordens. Basta criar a ilusão de que suas decisões são o desejo coletivo. Ele se torna o espelho do povo, o símbolo de sua própria vontade. E quanto mais o povo o vê como reflexo, mais obedece, sem perceber. O melhor príncipe é aquele que faz o povo crer que governa consigo. Essa é a obediência perfeita, aquela em que o povo acredita estar livre, enquanto age exatamente como o príncipe deseja. No fim, Maquiavel revela que o poder mais estável não é o imposto pela força, mas o aceito pelo hábito. A obediência se torna natural quando o povo esquece que está obedecendo. Nada é mais necessário a um príncipe do que a opinião de possuir virtude e justiça. A reputação do príncipe funciona como contrato invisível. Enquanto o povo acreditar em sua justiça, aceitará suas ordens como se fossem leis da natureza. A obediência é reforçada pela aparência de moralidade, e o governante que mantém essa aparência nunca precisa recorrer à força, porque o próprio povo se encarrega de defender o sistema. O povo deseja apenas não ser oprimido. Essa frase é o segredo da manipulação maquiavélica. O governante não precisa prometer prosperidade, basta prometer ordem. O povo aceita qualquer autoridade desde que ela traga a sensação de estabilidade. A obediência é o produto final da segurança emocional. O príncipe que controla o medo e o conforto controla a mente. Maquiavel termina essa lição com a clareza de quem entende o abismo humano.
O povo ama o poder que o protege, mesmo que o aprisione. Ama o governante que o domina, desde que o faça dormir tranquilo. É melhor ser o guardião da paz do que o servo da liberdade. No fim, o príncipe e o povo são prisioneiros do mesmo pacto. Um oferece obediência, o outro oferece segurança. Ambos acreditam estar no controle. Mas o único que realmente governa é aquele que compreende o coração humano. O poder não está nas mãos de quem manda, nem nas de quem obedece, mas na mente que faz ambos acreditarem que tudo está como deve estar. No fim, quando as velas do poder se apagam e o trono volta ao pó, resta apenas uma pergunta: o que é afinal governar? Maquiavel, em seu exílio, sem glória nem riqueza, escreveu a resposta que mudaria o destino da política. Governar é compreender a natureza humana sem se iludir com ela. É olhar o homem como ele é, egoísta, temeroso, ambicioso, e ainda assim decidir conduzi-lo, não por amor, mas por lucidez. Quem quiser sempre ser bom, arruinar-se-á entre tantos que não o são. O poder para Maquiavel não é maldição, mas peso. Não é conquista, é responsabilidade. O verdadeiro príncipe é aquele que suporta o fardo de decidir o que os outros não têm coragem de escolher. Ele carrega o pecado da frieza para preservar a ordem que o povo necessita. Sua virtude não está em sua moral, mas em sua eficácia. O fim justifica os meios. Essa frase, tantas vezes distorcida, não é defesa da corrupção, é confissão da realidade. O mundo não é justo, e quem deseja moldá-lo precisa sujar as mãos, sem perder a mente. Maquiavel compreendeu que a moral pura destrói os inocentes e que a mentira, quando bem usada, salva mais vidas do que a verdade impensada. Com ele, o poder deixou de ser um ideal e se tornou uma ciência. A ciência da percepção, da ação e do silêncio. O príncipe ideal em sua visão não é o mais amado nem o mais temido, é o mais constante. Aquele que mantém o equilíbrio entre o bem e o mal, sem se prender a nenhum dos dois. Aquele que entende que o mundo é feito de forças, não de intenções. É preciso saber ser homem e besta. O governante sábio é o leão e a raposa, a força e a astúcia, a espada e o sorriso. Ele compreende que o poder absoluto é invisível, porque quem realmente comanda não precisa levantar a voz. O controle está na sutileza, na capacidade de moldar pensamentos sem jamais parecer manipulador. No silêncio, Maquiavel ri. Não da maldade dos homens, mas da ingenuidade dos que acreditam que o poder pode existir sem sombras. A luz precisa da escuridão para brilhar, e o governante precisa do medo para inspirar respeito. Os homens são maus, e se não forem obrigados a ser bons, não o serão. O poder é o espelho mais cruel da alma humana. Ele mostra quem somos quando ninguém nos observa, e quem fingimos ser quando o mundo nos julga. Maquiavel não escreveu para tiranos, escreveu para realistas, para aqueles que entendem que o controle não é dominação, é sobrevivência. Assim, sua filosofia ecoa até hoje como um sussurro nas salas do poder, nas negociações secretas, nos corações que desejam mandar e nos que apenas querem compreender. O príncipe perfeito é aquele que domina o caos sem precisar vencê-lo, que entende o povo, mas nunca se mistura a ele, que protege, manipula e decide, não por vaidade, mas porque sabe que alguém precisa fazê-lo. No fim, Maquiavel não descreveu monstros, mas espelhos. E ao olhar para dentro de nós, descobrimos que todo homem, em algum momento da vida, se torna príncipe de seu próprio destino, obrigado a escolher entre o certo e o necessário. E talvez, nesse instante, todos compreendam o que ele quis dizer. O poder não é maldade. É a arte de manter o mundo inteiro de pé, mesmo quando tudo dentro de você quer desabar.